Pois é, parece que hoje, dia 5, a gente começou oficialmente o mês de julho, né? A gente começou na quinta, mas digamos então que começamos o mês de julho. E um dos temas desse mês agora de julho é o Julho Sem Plástico. Para você ter uma ideia sobre a importância desse movimento aí, que já acontece há 10 anos, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, gente, com quase 11 milhões e 300 toneladas por ano. Para piorar, do total, um pouco mais de 1% desse valor é efetivamente reciclado. Por isso, então, que a gente começa a semana falando sobre esse movimento e esse assunto super importante e como é que a gente pode aderir a ele no nosso dia a dia. Quem conversa comigo é a bióloga Marina Petzen. Bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você para falar sobre assunto super importante, né? Marina, o que é esse movimento do Julho Sem Plástico? Então, antes fiquei aqui ouvindo a tua introdução e é assustadora, né? Muito, é assustadora. Muito. Para vir aqui, eu resgatei esses dados, né? E aí a Tata falou muito bem. É assustador quando a gente pensa que do nosso consumo, né, das coisas que a gente escolhe levar para casa, escolhe adquirir e utilizar, são tão facilmente descartadas. A gente joga com a mesma facilidade, às vezes, com que a gente compra esses produtos. E o movimento Julho Sem Plástico, ele é internacional, vem bem exatamente nesse sentido. Convidar as pessoas para não consumir plásticos. E eu preciso destacar que são os plásticos descartáveis, né? Sim. O nosso grande problema é aquilo que a gente usa por tão pouco tempo e joga fora. Poderia ser com o papel, com o metal, com outros resíduos, né? Que a gente chama de lixo. Sim. Né? E o plástico é no mês de julho aí trabalhado de uma forma mais intensa. Pois é, isso aí é muito legal a gente fazer essa reflexão, porque parece que somente quando a gente fala é que a nossa ficha cai. Tu estava falando agora sobre o descarte dos plásticos, e aí final de semana, geralmente, né, eu fiquei em casa arrumando, e eu vi que o meu lixo orgânico tem bem menos coisa do que o meu lixo reciclável, que é justamente isso, aquele plástico que eu tiro do guardanapo que veio na... Aí você começa a analisar e fala, gente, para quê? Exatamente. E isso é muito importante, gente, porque os cientistas já advertem que caso não sejam realizadas mudanças urgentes, é provável que até o ano de 2050, ou seja, 30 anos, haja mais plástico do que peixes nos oceanos. Gente, isso é assustador, né? Porque geralmente o plástico, quando não é bem descartável, acaba desovando no oceano, né? Exatamente. E o plástico, essa frase de até 2050 eu ouvia lá na faculdade, sabe? E já fazem 10 anos. Imagina. E 2050 está chegando, né? Eu pretendo ver isso, anos, infelizmente. Gente, 29 né? anos só. Vamos ver isso. Vamos. E é uma tristeza, né? Pensar, existe aí na internet muitas imagens de ilhas de plástico, de lugares onde os plásticos estão se acumulando, né? E por quê? Porque eles são colocados no lugar errado, né? E, claro, existem outros problemas associados ao impacto dos oceanos, impacto dos solos, o impacto do nosso consumo. Esse teu exemplo aí é demais, né? Eu só queria um guardanapo e ele estava dentro de um plástico, eu queria o que está dentro. Eu queria uma bolacha, né? Aqui no sul a gente fala o biscoito, está dentro de 2, 3 plásticos, né? Então, são escolhas que a gente faz. E o nosso lixo orgânico com reciclável também é uma analogia, é uma comparação bem legal, porque o que mais pesa na nossa casa é o resíduo orgânico, né? É o resto de comida, cascas, talos, às vezes até aquele alimento que eu desperdiço, né? Enquanto as embalagens, elas são leves, elas pesam pouco, ou seja, elas têm pouco valor de mercado, mas elas ocupam um espaço muito grande. Então, se eu não enviar elas para a reciclagem, elas vão para um aterro sanitário, ou elas vão para um lixão, ou elas vão voar por aí, e aí elas vão ocupar um espaço, causar um impacto, e isso é extremamente preocupante para a questão ambiental. Né? É muito importante, porque se a gente pensar, falar nós seres humanos, nós brasileiros, nós moradores de Chapecó, a gente, querendo ou não, acaba não consumindo plástico de maneira sustentável, né? A gente esquece, a gente poderia dizer alguns nãos. Né? Sim. Plásticos, depois a gente vai mostrar, né? Mas, por exemplo, o copinho descartável, canudinho descartável, sacolinha de supermercado. Tem várias situações do nosso dia a dia que a gente pode simplesmente não usar, né? Às vezes, sim, para a gente estar aqui fazendo esse bate-papo, tem um monte de coisa de plástico ao nosso redor. Então, nossa crítica, nosso problema, assim, nosso convite, né?
não é para o plástico, porque sim, ele é uma revolução. A gente precisa, né? Ele é uma claro. solução incrível, ele é inovador, ele permite muitas coisas. Mas é essa coisa tão banal de jogar fora, de usar e jogar fora. Como se existisse um fora, como se existisse um outro planeta, como se existisse algo milagroso para dar fim para aquilo que a gente tem. Né? Isso que tu falou agora é muito, muito importante. Olha, você que está em casa, tem alguma dúvida? Faz alguma coisa referente à reciclagem desse plástico? Manda para mim, mas uma coisa que a Marina falou que é muito importante, gente, não existe fora. Ah, mas eu vou levar para casa e chegando lá eu jogo fora. Você joga para fora da sua casa, mas vai para o planeta, o local que a gente mora, né? Qual que é a importância, Marina, da gente dar o destino certo para os nossos resíduos? Eu vejo muita gente, não vou nem falar do supermercado, né? Quando eu chego no supermercado com a minha sacola ou saio de lá com caixa, tem gente que fica olhando do tipo, quem é essa louca? Primeiro que é muito mais fácil para carregar, faz o teste. Leva você de casa a sua sacola ou coloca tudo dentro de uma caixa. Não vai ficar aquele bando de coisas. E vejo muita gente, quando eu vou na casa de pessoas, que me dá uma agonia, porque está tudo misturado, a caixa do leite com um pedaço da banana. Qual que é a importância de se fazer essa coisa básica, que é separar o que é orgânico do que pode ser reciclado? Essa tua inquietação com a misturança alheia, né? Acontece comigo e com tantas pessoas que trabalham a sustentabilidade, a reciclagem, a compostagem, né? E tantos outros aspectos aí da sustentabilidade. Dá essa angústia na gente de ver como algo simples, né? Que é separar o orgânico do reciclável, né? Depois a gente poderia avançar e melhorar ainda mais, mas o básico, separar as embalagens do que é resto de comida, né? Todo mundo entende isso. Todo mundo sabe o que é uma embalagem, papel, plástico, vidro, metal, aquilo que veio envolvendo os resíduos, os alimentos que eu consumi, do alimento propriamente, a casca, o talo, o caroço, enfim, né? As podas, as flores, enfim. Separando isso, o úmido do seco, a gente já está fazendo uma grande coisa. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Saber, né? E sabe que uma vez que você faz, você não volta atrás. É hábito. Depois que a gente aprende a levar a sacolinha para o supermercado e ver o quanto é importante, o quanto é mais fácil, que você fala, é bem real. Assim, é muito mais fácil, gente. Quando a gente não tem a sacola ou uma caixa de papelão, você sai com um monte de sacolinha, elas doem os dedos, e aí você chega em casa e não tem onde enfiar tanta sacola, né? As pessoas às vezes me dizem, ai Marina, mas daí eu vou ter que comprar saco de lixo para colocar no lixo. Lá em casa, vocês têm muito mais sacola guardada do que precisa para pôr no lixeiro. É verdade. Né? Tem uma gaveta explodindo, tem um puxa-saco atrás da porta explodindo, ou seja, eu também pego às vezes sacolinha. Sim. Quando eu sei que eu preciso usar lá em casa. Posso usar saco de pão para colocar no lixeiro, posso usar outras formas de evitar o plástico em excesso. Vamos aprender tudinho! Você sabia que cada brasileiro produz 1 quilo de lixo plástico por semana? E outra informação assustadora, quase metade de todo o plástico produzido até hoje no mundo, gente, foi fabricado a partir do ano 2000, 20 anos. E o Brasil, que está entre os maiores produtores de lixo plástico, é o que menos recicla. Eu quero agradecer a todo mundo que está mandando mensagens, dizendo que separa todo o lixo. Tem algumas perguntas aqui, mas a Marina trouxe alguns produtos que são alternativas que a gente pode trocar em casa para fazer aí a nossa parte, né, Marina? Isso mesmo, eu vou começar pelo que eu acho que todo mundo tem em casa ou poderia ter fácil. Uma sacola, Uma né? sacola e levar para o supermercado. Levar para as compras, levar para qualquer compra, né? Não só para o supermercado. Tenha junto contigo, tem no carro. Eu tenho coleção, tem. E sabe que eu ouço carro. muito, Tata? As pessoas dizem, eu até tenho, mas eu esqueço quando chega no mercado que eu me lembro. Deixa no carro, gente. Deixa no carro, no porta-malas, na bolsa, na mochila e cria o hábito, tá? Na primeira vez você vai esquecer, da segunda. Começa a ter uma dica engraçada hoje eu esqueci, mas eu tenho, então a desculpa leve na mão. Leva, sai pendurando a banana. Na próxima vez você vai lembrar do esquecimento e você vai começar a criar essa rotina. Então, a Eco Bag, para mim, é a campeã. Assim, e ela é transformadora para evitar a sacolinha plástica, né? Então, já que tu falou em sacolinha, eu vi aqui, que legal, tu falou que esse aqui é um saquinho que a gente pode levar para ir para feira. E aí não traz o saquinho de plástico da feira. Isso mesmo, aquele de hortifruti, né? Essa aí é feita artesanalmente pela Paola de Xaxim. Foi uma rede de pesca. E ela foi uma rede de pesca. Ela foi recolhida, costurada e ela substitui. Clássico, né, gente?
Esse é um clássico. A gente conhece para tomar banho, mas eu já ouvi que dá para lavar louça com essa bucha. Dá para lavar louça. Bucha, só descobri que só sulista chama de bucha, né? É esponja vegetal, eu chamo de bucha. Ela é enorme, pode inclusive comer. Quando ela tá verdinha, ela parece uma abobrinha, tá, gente? Que legal. Mas ela é uma esponja vegetal. Vai se decompor depois, vai apodrecer e não é aquela convencional de plástico, que né? a gente vai jogar que além fora. De ser um perigo para a saúde, acumula bactérias, tem N outras situações. Ainda é um plástico que a gente vai jogar fora. E essa dá para usar bastante? Dá para usar mais muito. Molinha, melhor, né? Isso mesmo. E dá para lavar louça sim. Que legal, tem muita coisa aqui. E aí, aqui, a gente né? vem para os mais básicos, né? As pessoas têm perguntado. Copo, canudo, né? Canudinho. Sim. Os talheres. E aí muito me perguntam por que talher, né? Se a gente vai nos restaurantes aqui, por exemplo, e tem talher de metal lá, pouco a gente vê talher de plástico, mas normalmente a faca e o garfo, eles estão envoltos por um plastiquinho. Por um plástico, é isso que a gente não entende, né? O guardanapo por um plástico. Por um plástico. Então, esse plastiquinho, se ele fosse de fato separado lá no restaurante, acumulado, enviado para a reciclagem, ok, ele voltaria para o seu ciclo. Né? Mas muitas vezes ele fica ali na mesa, recolhe junto com o resto de comida e coloca tudo em um lixo só. Sim. E esse lixo todo vai para aterro sanitário. Sim. Então é a gente encontrar formas de ter o seu, leve um de casa, tenha um que você tem em casa, pega uma caneca, um copo e use o de você. A gente já usa, né? Já tenha o seu. Uma coisa que eu estou bem curiosa para as mulheres também, que é o coletor. É a aula da menstruação sem plástico. Exato, menstruação porque só sem quem é lixo. mulher sabe, né? É uma semana ali praticamente, papel. E olha aqui, gente, um coletor. Eu tenho muita curiosidade. É incrível que eu fiquei agora aqui tocada até, porque a menstruação como um todo tem todo um tabu, né? A vida e que vou inteira. falar de menstruação, esconde o absorvente lá na escola, né? Prof, eu posso ir no banheiro, mas não dá para contar. Todas as mulheres menstruam, né? E aí usa e lava, ou um coletor, usa ele pode durar de 6 a 8 anos, o mesmo coletor. Não é plástico, tá? Ele é silicone, assim como os copos. Silicone é sílica, é areia, tá? Não é plástico. Ou absorvente lavável, prende assim na calcinha. Olha, absorvente lavável. E lava. Ou, melhor ainda, minha favorita é a calcinha menstrual. Não usa absorvente. Que legal. Usa Outra coisa ela. também que a gente vê, quem tem mãe, quem tem criança, as fraldas descartáveis. Claro, a gente fala, tudo isso facilita a vida, mas vamos pensar a longo prazo, né? E por uma questão de saúde também, é muito fácil. A gente lava no banho mesmo, pendura, põe de volta. Não precisa ter que comprar todo mês, não precisa levar no lixo, não precisa um monte de coisa. Ótimo. Marina, adorei primeiro te conhecer. Pode, que a gente está com... Só bem rapidinho, vou só mostrar um sólido. Shampoo em barra, gente. Shampoo em barra. Ó, arrasou. Ele é todo de papel, embalado em papel. Tem shampoo, sabonete, condicionador e desodorante. Arrasou. Todos nesse formato e a gente não tem plástico para jogar fora. Boa. Lava o cabelo com esse shampoo aqui ou no formato de desodorante, ele desodoriza mesmo. Já começamos a semana maravilhosamente. Espero que você tenha visto, pego algumas ideias, algumas dicas. A semana começou, Marina, obrigada. Adorei te conhecer. Beijo grande.